Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Sérgio, a gente estava falando no bloco anterior dessa transformação que todo mundo passa. O aluno, o professor e até a universidade, que a universidade vai formar esses professores. Sim. Como que você tem visto esse movimento de ensinos mais atualizados, mais modernos na universidade, para que esses professores já cheguem com uma nova visão da educação? É muito triste constatar que cada vez menos pessoas buscam a profissão de professor por ofício, né? Por vocação. Às vezes a pessoa se sente, ela tinha um outro sonho, mas tem uma segunda possibilidade, ela acaba indo para a licenciatura. É cada vez menos o processo vocacionado, né? No Chile, o Chile experimentou uma transformação dessa educação pela mudança dessa cultura de vocação. Eles pegaram os melhores alunos do ensino médio e transformaram esses melhores alunos do ensino médio em professores. Incutiram nele essa cultura. Então, não, a gente, enquanto pega os nossos melhores alunos e transformamos em médicos, a gente precisa de bons médicos? Precisamos. Mas a gente precisa, primeiro, de bons professores. Então, talvez seja um viés para a gente apostar, né? Essa mudança de cultura do ensino médio, transformando seus melhores alunos para o ofício de professar, para o ofício de transmitir o conhecimento. Mas isso bate na questão da valorização também, né? Sim. Se o professor ele tem tantas obrigações e tem esse peso de responsabilidade tão grande, né, de transformar a nossa sociedade e não é valorizado... E atualmente o salário que não é pago, né? Não é pago, esse problema salarial do professor que divide em 2, 3 vezes, como é que vai fazer? Não só o professor, mas todo mundo. Mas você, como é que a pessoa pode pensar se ela não pode nem pagar um macarrão de cada mês? O professor, ele tem função estruturante. Ele tem por seu ofício, desenvolver aquele sujeito. A maior parte do tempo que essa criança vai ter contato com o adulto vai ser na escola. Isso é tão importante que a gente tem que ressignificar, inclusive, a educação infantil. O mundo que eu sou da década de 80, né? Então, o mundo que eu vivi, a televisão, ela tinha desenhos que tinham um conteúdo de uma certa violência, né? O Winnicott traz pra gente que o manejo é importante. Geralmente, o manejo quem faz é o homem. Enquanto a mulher, a sustentação quem faz é o homem. Enquanto a mulher faz o manejo, a mulher troca, a mulher cuida do bebê, o homem chega e dita a regra. A criança precisa que a criança precisa que o adulto a ordene, né? E quando o mundo da criança é muito feminino, a educação infantil ela é repleta de mulheres, né? Quando tem um professor de educação física que vai uma vez na semana dar uma aula de educação física. Então são muitas mulheres. Se você liga a televisão de manhã, essa criança estuda à tarde, liga a televisão de manhã, é um universo feminino a manhã inteira. Então quando que ele tem contato com o masculino? Todas essas discussões que a gente usa, né, a partir das discussões de gênero, elas têm o seu nascedouro nesse processo cultural. Então, a educação é muita coisa para a gente colocar nas costas do professor a solução dos problemas. Entende? Como o professor tem por ofício essa estruturação do sujeito, a formação do sujeito, ele tem que ser bem formado. As universidades, alguns programas de licenciatura trazem as neurociências como carro-chefe. Hoje é imperativo que você tenha o professor com conhecimento em neurociência. Ele tem que saber qual que é a função cerebral que ele vai ativar a partir daquela estimulação para que ele possa fazer memória de curto prazo, memória de longo prazo, aprendizagem significativa, jogo de imagem, né, raciocínio lógico estruturado. O professor precisa conhecer isso. É imprescindível. Não dá para você conceber que um professor é formado em 4 anos de licenciatura e ele não sabe como o cérebro aprende. Então, a gente tem algumas iniciativas aí, transversais, né? Por exemplo, em Juiz de Fora, esse ano acontecerá o 5º ano do CIEC. É um Seminário Internacional de Educação Contemporânea, né? Esse ano nós vamos discutir no CIEC os processos biológicos da aprendizagem. O professor tem que conhecer isso, né? Então, quando a gente traz o professor José Pacheco de Portugal para vir falar sobre esse aspecto biológico da aprendizagem, esse ecossistema dessa aprendizagem, a gente está falando para o professor que ele tem que sair do seu núcleo duro, da matéria que ele foi formado, e conversar com as disciplinas com quem ele convive, né? Eu sou da educação física. A educação física, por muito tempo, passou por esse processo de alijamento dentro da universidade.
Por quê? O professor de educação física, ele fica ali no pátio, ele fica na quadra, ele cuida de um processo de identidade ali, muitas vezes da identidade esportiva da escola. Até a vestimenta dele é diferente. Né? A gente chega suado na sala dos professores para merenda. Né? É um processo difícil. Então, mas só que a educação física, de todos os conteúdos da escola, é o único que estudou a neuroanatomia, a neurofisiologia. Por que não utilizar o professor de educação física no processo de modificação da sala de aula? Por que não ouvir o que o professor de educação física tem a dizer sobre esses aspectos neurocientíficos da aprendizagem? Até porque o professor de educação física, ele costuma ser mais adorado pelos alunos, né? Então ele vai ser ouvido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você imagina uma aula só com experiências, como você está dizendo, que a pessoa participa diretamente dela, né? E que a aula, o professor seria quase que um colega, né, para poder trocar. É o mentor, né, para trocar ideia. Como é que a gente faz isso estudando medicina? Isso é uma boa pergunta. A Celso Lisboa vai nos responder. Inclusive, o curso de medicina deles é baseado em todas as metodologias ativas. Né? A medicina nada mais é do que a interação entre o sujeito que aprende e o objeto de aprendizagem. A gente, quando vai para a aula de anatomia, o nosso primeiro contato é com o cadáver, né? É com o morto. A partir dali, a gente conhece todo o aspecto estrutural e depois, como nós vamos para a sala de aula falar sobre a fisiologia, a gente faz memória do objeto que nós estudamos, o músculo. Você conhece a estrutura muscular, a estrutura de ligamentos, e fica mais fácil de você fazer imagens mentais lá na fisiologia dos processos neuroquímicos que a gente não conseguiria ver em tempo real, né? Uma vez que você tem essa estruturação da experiência. Então, a medicina ela é uma ciência como qualquer outra ciência. Se ela é uma ciência como qualquer outra ciência, o estímulo, né, dado, seja ele audiovisual ou seja ele tátil, vai criar a imagem mental para que eu possa criar novos comportamentos. Esse novo comportamento é executado. Por exemplo, se eu estou falando de farmacologia, né, eu estou falando de um aspecto de medicação, vou prescrever uma medicação para um sujeito. Se eu conhecer qual é o nicho do corpo aonde essa medicação vai atuar, eu tenho mais segurança de prescrevê-lo. Né? Então a experimentação está em tudo. É um dos métodos. A gente tem, por exemplo, com metodologia ativa, eu usei essa questão da gestão de projetos como exemplo, mas nós temos a robótica, né? Nós temos a criação de diagramas, a gente tem os exercícios de raciocínio lógico. Nós temos uma experiência legal dentro da metodologia ativa que a gente chama de sala de aula invertida. Ao invés do aluno chegar sem conhecimento prévio nenhum do assunto, ele já é estimulado anteriormente pelo professor, seja por um texto ou por um vídeo, para que ele faça já uma reflexão sobre o tema que vai ser abordado na sala de aula, uma preparação prévia. Assim, o professor leva a discussão e ele vai saber exatamente quais são os pontos que estão as lacunas de aprendizagem. O que ele não entendeu? Ele não entendeu o texto, então o problema ali é a interpretação de texto. Ele não entendeu o conteúdo, então esse conteúdo precisava de um conteúdo prévio para entendimento, eu preciso retomar. Entende? Então, as experiências, as trocas que ele tem, né, com essa experimentação, a mudança desse aprendizado, tornando o aprendizado mais significativo, não importa qual ciência, ele vai aprender melhor e vai utilizar isso para resolver os problemas da vida real. Eu acho que deve funcionar bem, sim, né? Porque você não está falando de uma coisa que você nunca colocou a mão para fazer, né? Sim, sim. Você vai ali no manuseio do problema, né? Ô, professor, aproveitando essa reflexão, né, sobre essa escola moderna, né, contemporânea, eu queria, para a gente localizar isso aí e trazer para nós, né, seres humanos, pessoas, que nós temos que ter o centro disso aí. Eu queria saber qual a preocupação que está tendo essa escola contemporânea com o ser humano, porque a tecnologia ela cria um problema para nós também. Sim. Seja na área do emprego, né, porque vai reduzindo o emprego com o uso das máquinas, nas indústrias, em várias coisas, e seja também com relação ao ser humano, que o ser humano hoje não conversa mais um com o outro, não convive, ele fica hoje quase que o tempo todo ligado na tecnologia. A sua pergunta é pertinente, Nilson. Eu falei sobre 90% das pesquisas vinculadas à metodologia ativa ficaram faltando uns 10%, né? Que é hoje a pesquisa que o professor faz à razão da nova Base Nacional Curricular. A nova Base Nacional Curricular, ela fala sobre aquisição de competências básicas para o desenvolvimento de habilidades básicas. Né? Então, dentre todas elas, o primeiro é o conhecimento. Eu preciso de conhecimento, é matéria da escola. A escolarização é a detenção do conhecimento. Então, eu preciso de uma matriz de conhecimento para que eu possa modificar o mundo que eu vivo, principalmente significando a realidade, o que é fantasia, né? O que é adereço.
Então o conhecimento é o carro-chefe. A partir dali, outras preocupações com o sujeito, com o desenvolvimento do sujeito, estão contempladas nessa base nacional curricular. Dentre elas, a autogerência. O problema da criança, eu disse anteriormente que ele precisa do adulto para ordenar. Mas uma vez que o adulto ordenou, ele precisa ser capaz de, com autonomia, desenvolver o ordenado. Isso é autogerência. Então, eu estou com um prato de comida na minha frente. Eu cheguei num ponto de saciedade, eu tenho que perceber quando o meu corpo se esgotou. Senão, eu vou comer aquilo ali, o que a gente fala comer com os olhos, né? Num processo que vai me fazer mal. Né? Assim, eu trouxe do ponto de vista alimentar, mas do ponto de vista emocional ele é mais relevante ainda. O mundo da criança até os 3 anos é um mundo plenamente concreto. Então, dar um tablet, um celular para a criança brincar, o que eu estou reforçando fazeres de um mundo concreto. À medida que ele está assistindo um vídeo de alguém brincando, no cérebro dele está sendo processado como se ele estivesse brincando. Só que ele tem a eferência do movimento, ele faz o movimento, ele muda a tela, ele aciona os botões, mas ele não tem a aferência, ele não aprende com aquilo, porque a sensação tátil ele não tem, a olfativa ele não tem, a relação interpessoal muitas vezes ele não tem, porque a criança está brincando num canto isolado. Né? A BNCC, ela traz essa visão para onde a educação vai, que é o desenvolvimento pleno do sujeito, em todas as suas relações, seja com a tecnologia ou seja nas relações interpessoais mais próximas. Isso significa que a criança está vendo aquele desenho lá e ela está aqui repetindo os movimentos igual ao desenho, ela está simplesmente mecanicamente imitando, né? Ela não está absorvendo conhecimento nenhum. Né? Acaba que o movimento, por condicionamento, ela vai repetindo tantas vezes que fica. O cérebro do aprendiz, ele usa muitas partes frontais do córtex, né? E enquanto o cérebro do expert usa as partes parietais. A primeira vez que a gente sentou no carro para dirigir, você pensava em tudo, do embreagem, da alavanca de câmbio, dos retrovisores. Hoje, uma vez aprendido, senta e dirige, né? Esse processo de expertise, ele é dado a partir desse condicionamento. Contudo, pode ser um ato mecânico ou pode ser eu utilizar desse processo de aprender a dirigir para conduzir pessoas. Então, o dirigir só não basta. Eu tenho que me relacionar com as pessoas também. Né? A gente teve um exemplo de um motorista de Juiz de Fora recentemente, né, foi exaltado pela sua cordialidade. Né? Então, ele usou o ofício dele aprendido, né, mecânico aprendido, para melhorar suas relações de interpessoalidade, como ele se envolve com o mundo, como ele se envolve com a comunidade. Esse é o viés que a BNCC Isso que a gente chama de educação que vem de casa. Educação que vem de casa. Ou seja, só para a gente encerrar, o que a gente pode esperar de evolução na educação para os próximos anos? Pois é, essa discussão que nós vamos trazer para o CIEC, né? A gente vai falar justamente sobre essa ecologia dos saberes. Essa ecologia dos saberes faz com que a gente olhe para o sujeito em todas as suas vertentes. Na biologia, a gente estuda que o genótipo, a manifestação genética, ela precisa que o ambiente esteja favorável para a sua manifestação. Então, eu tenho uma programação prévia, biológica, hereditária. Né? Mas para isso acontecer, para que eu me torne a melhor versão de mim mesmo, o ambiente tem que estar propício para isso. Então, eu preciso que a escola seja um ambiente de frutificação. Não basta só a escola ser a detentora daquele saber. Ela tem que ser capaz de transformar o aluno, né, nessa melhor versão de si. Eu repito isso sempre porque é uma frase do Cortella que o professor gosta muito. Né? Até que todas as condições mudem e ele possa se tornar melhor ainda. Manifestação, que o aprendizagem seja significativo, que ela seja de adjetivação da realidade, né, e que ele possa transformar suas relações a partir disso. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente espera então essas mudanças todas, né, e como que elas vão afetar a nossa comunidade. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa.